Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado. Sejamos todos bem-vindos a esta Santa Missa, 25º domingo do tempo comum. Sejamos bem-vindos, você que nos acompanha aí da sua casa, que é uma igreja doméstica, santuário da família. A partir de agora estejamos todos juntos, num só objetivo, num só espírito de oração e, sobretudo, estejamos atentos ao que o Senhor nos oferece nesse domingo, nessas leituras que aqui foram proclamadas, o que nós devemos e precisamos aprender dessas leituras. A liturgia de hoje, especialmente o Evangelho, é um dos textos mais difíceis de se falar, mas não de interpretação. É difícil de falar, porque é preciso sermos bem claros na explanação, para não confundirmos essa forma de esperteza que Deus está a falar aqui. A princípio ressoa diferentemente nos nossos ouvidos, que até então estamos acostumados a escutar Jesus repudiando atitudes parecidas com o Evangelho de hoje, e hoje escutamos Jesus elogiando o que aquilo biblicamente é contrário à legislação da honestidade. Mas Jesus hoje tece um elogio de forma que precisamos entender por que Jesus aqui está elogiando a desonestidade, o que ele sempre combateu na sua pregação. Precisamos centralizar a liturgia de hoje no senhorio de Jesus. Ele é o Senhor de tudo, de todas as coisas. Tudo que nós temos e recebemos é de Deus. Nada que nós temos é meu. Tudo é do Pai. Tudo é de Deus. E se é dele, ele sabe muito bem nos ensinar o que devemos fazer com os bens que são terrenos, portanto, são passageiros, que correm o risco de se perderem no tempo ou fazer-nos perder Deus da nossa vista, nos perder de Deus. Por isso que chamo a vossa atenção para que não que a missa seja longa, mas que para explicar, para não deixar nenhuma dúvida, eu preciso de um pouquinho mais de tempo para explicar parte a parte deste Evangelho. Primeiro vamos entender que o poder sempre foi um perigo, sempre. Até a filosofia, até os grandes filósofos dizem que quando você quer conhecer uma pessoa, dê um poder para essa pessoa. Quer conhecer alguém, dê um poder a essa pessoa. Não que o poder possa mudar a pessoa, mas é a pessoa que se muda no poder. Porque tem pessoas que não podem ter poder na mão, que já começam a humilhar, que já começam a ser diferente, que já começam a afastar do seu grupo de amizade. Por isso a filosofia diz, quer conhecer uma pessoa, dê poder a essa pessoa. Queira Deus que na igreja não fosse assim. Eu ia dizer que não fosse, mas na igreja também corre esse risco. De modo que o poder é algo determinado por Deus, mas é muito perigoso. Porque quando se trata de poder, se mexe com dinheiro. E dinheiro
é um poder que pode modificar o jeito de pensarmos. A primeira leitura, o profeta Amós faz uma denúncia, uma profunda denúncia contra ao sistema governamental da sua época, que por causa da ganância do poder, exploravam os pobres. Era um pequeno grupo que explorava a maioria que era pobre. Tirava o direito dos pobres de ter para viver e viver bem. O profeta Amós, que era um homem rude, era um homem que não tinha conhecimentos, não tinha faculdade, o que ele entendia bem era do campo, porque ele era uma espécie de vaqueiro, ele cuidava de ovelhas, isso ele entendia muito bem, de ovelhas e entendia muito bem de terra. Mas ele foi escolhido como profeta, porque Deus, quando quer exaltar alguém, ele não olha para o grau de conhecimento, de estudo, de poder, porque tudo isso cai diante da graça de Deus. Mas Deus, quando quer exaltar alguém, ele olha para o coração, porque é do coração que nasce o desejo da santidade, da justiça, o desejo da intimidade com Deus. Por isso Amós foi escolhido. E a missão de Amós, como era um agricultor, era de fato uma condição pobre. E por ser pobre, ele voltou todo o seu profetismo para os pobres, que eram humilhados, esquecidos, abandonados. E a revolta maior de Amós era com o poder religioso. Era o poder religioso que atuava e ajudavam os grandes do poder a usufruir, sobretudo, do fim de semana. Olha aqui que ele diz, Amós diz para nós: e o sábado, para darmos pronta saída do trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos, adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias. Isso que Amós denunciou, e isso ele denunciou para o poder religioso, que autorizava que no sábado você podia fazer tudo isso, podia alterar a balança, você podia desviar o peso do trigo, você podia fazer tudo isso. Amós denunciou porque essa não é a justiça de Deus. E qual foi a atitude de Amós? Denunciar, mas conversar com aqueles que adulteravam a lei. Olha que o olhar de Deus é para todos nós. Mas quanto mais pobres nós somos, mais reconheceremos a riqueza de Deus. E é a única riqueza, o único bem que ninguém tira de nós é a graça que Deus nos dá. Você já sabe que a graça, o pecado atinge tudo em nós, menos a graça que nós recebemos. Por isso o que Deus quer dar para nós é a graça, que não passa. Não é bens materiais. Os bens materiais passam. Eles servem para vivermos bem, até quando esses bens não substituem Deus na nossa vida. Assim, o apóstolo São Paulo, na segunda leitura de hoje, conhecendo que todos nós corremos risco, mas quem mais corre risco de adulterar a lei são aqueles que têm poder, que têm dinheiro. O dinheiro é bom, mas é muito perigoso, estava dizendo há pouco. E olha que aqui São Paulo disse, para aqueles que acham
que o dinheiro é tudo na sua vida. E São Paulo pediu isso para evitar de um escândalo maior, para dizer que todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Olha aqui que São Paulo diz aqui para nós: antes de tudo, recomendo que se façam orações e preces, súplicas, por todos os homens, especialmente pelos que governam, e por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila, serena, com toda piedade e dignidade. Em outra passagem, São Paulo vai dizer que toda autoridade constituída legalmente merece a nossa oração. É dever nosso rezar pelos governantes. Dever nosso. Para quê? Para que ele mantenha-se na justiça, na dignidade. É uma ligação com a profecia de Amós. Rezar pelos governantes para que eles se mantenham na honestidade, porque eles mexem com dinheiro e com poder. E você já viu que dinheiro e poder é perigoso nas mãos de quem não sabe usar. Então, São Paulo nos orienta a rezar por todos os que governam, os que nos governam. Eu não sei se você tem essa prática, mas é bíblico isso. Rezar pelos nossos governantes. Não é por aquele ou outro que eu gosto, é por aquele que constitucionalmente é governante. Eu preciso rezar por ele para que eles não caiam na tentação de tirar o que é direito do outro, aquilo que Amós denunciou. Por isso, o evangelho de hoje, Jesus sendo bem conhecedor desse mundo do poder, portanto, do mundo tentador, porque se lembra que Jesus foi tentado no deserto, e Jesus só não fez, Jesus só não transformou o pão, a pedra em pão, para não dar moral para Satanás. Por dois motivos: porque ele não ia dar moral a Satanás. Segundo, porque Jesus não era um Jesus de espetáculo, era um Jesus de silêncio, de cura, de acolhida. Mas é claro que ele podia, se ele quisesse, ele podia ter transformado aquela pedra em pão, ele é todo poderoso. Mas ele não fez por esses dois únicos motivos: para não dar moral a Satanás e porque ele não gostava de espetáculos. Quem gosta de espetáculo é quem tem poder. É quem tem poder. Mas Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para a graça. E esse é um bem que ninguém tira. O bem que você recebeu, que eu recebi, é um bem que ninguém tira. É a graça de Deus. Os outros bens nós adquirimos na vida. Uns precisam trabalhar mais, honestamente consegue. Outros, nós sabemos que conseguiram através da injustiça. Ou você acha que nós já nascemos, no dia que nós nascemos, já temos uma chave de um carro na mão? Não. Nós conseguimos no decorrer da nossa vida. Uns trabalhando muito, outros desonestos. Todos nós sabemos disso. Vamos agradecer a Deus pela nossa honestidade e pedir perdão a Deus pelas vezes que contribuímos com a desonestidade. Por isso Jesus vai dizer: quem é fiel nas pequenas coisas, a graça aparentemente no olhar humano é pequena, porque não vemos, não tocamos, mas é o maior bem que nós temos na vida, é a graça. A graça de não ser orgulhoso, a graça de não ser desonesto, a graça de não tratar mal o outro, a graça de não conciliar uma fofoca, a graça de saber discernir o que é de Deus e o que não provém de Deus. Daí, Jesus apresenta-nos hoje essa parábola do patrão e do empregado. A princípio, é difícil compreender, mas vamos entender aqui pela linha teológica.
Lembre sempre que o senhorio é de Jesus. Ele é o Senhor. O patrão aqui é Jesus. É o senhorio de Jesus. Vamos entender aqui duas coisas. Por que que Jesus está elogiando a esperteza daquele empregado? Olha, o empregado sempre usufruiu do poder que tinha e humilhou muitos empregados. Ele era o chefe. Ele humilhou muitos dos colegas. Mas uma hora caiu a ficha. Ele pensou num bem maior. Aquele bem que ele tinha em mãos e até usou para humilhar os outros, estava sendo tomado. O patrão disse: olha, o que estou ouvindo, o que ouço a teu respeito? O patrão tinha ouvido que ele estava sendo desonesto. Ele estava fazendo caixa 2 na fazenda. Ele estava desonesto, humilhando os trabalhadores. O que que houve? O que que escuto a teu poder, a teu respeito? Pois olha, a partir de hoje, acerta as tuas contas, porque você não mais serve. Olha a palavra serve, para administrar a fazenda. Ele foi muito esperto. Ele perdeu tudo o que tinha, já havia perdido. Mas ele pensou no futuro. A nossa graça é o futuro, a nossa graça é o bem maior que é o céu. Tudo aqui é uma questão de entendimento da parábola. Jesus, ele perdeu materialmente o que tinha. Agora ele precisava assegurar o amanhã. O que vou fazer? Cavar não sei, estou cansado, já estou idoso, não sei fazer mais nada. Não tenho jeito para fazer nada. Ah, já sei, vou usar uma estratégia. E eu queria que você tivesse atenado para essa estratégia. O que ele fez? Chamou os que deviam, estou fazendo memória, que devia 50, meu amigo, escreve rapidamente 50, os que deviam 100, escreve 50. Quem devia 100, escreve 80. Bom, você pode estar dizendo, por isso, que às vezes nós não entendemos por que Jesus elogiou a atitude desse homem. O que é que nós entendemos? O que é que a teologia nos ensina? Que aquele homem não roubou do patrão, porque era dividido meio a meio. Era 50 dele e 50 do patrão. Ele não roubou o que era do patrão, ele abriu mão do que era dele. Olha a esperteza. Por quê, minha gente? Nós só ganhamos algo quando perdemos algo. Ele tinha que fazer uma opção de vida. Eu já perdi tudo, mas eu preciso assegurar algo. Eu não posso sair dessa fazenda com o nome sujo. Eu não posso chegar diante do rei sem nada. Então eu vou fazer uma caridade. Eu vou abrir mão da minha porcentagem e vou receber o que é do patrão e abrir mão da minha porcentagem. Ele não tirou nada do patrão, ele não mais forçou o empregado, ele abriu mão do que era dele. Ele não roubou. Portanto, Jesus elogiou, não foi a desonestidade, foi a esperteza dele. De imediato, veio uma luz e disse: não, eu tenho que fazer isso. E ele entendeu que naquele momento ele tinha que perder algo para poder assegurar o amanhã dele. Por isso Jesus vai, no final do Evangelho, Jesus vai dizer assim: olha, ninguém pode servir a dois senhores. Ou ele abre mão de um para servir ao outro, ou com os dois ele se perde. Ele foi muito esperto, a ponto de levantar o elogio de Jesus. Jesus estava elogiando a forma como ele rapidamente pensou: eu não vou me perder, eu vou abrir mão de algo para ganhar algo. É a teologia do desapego. Nós somos tantas vezes apegados. Eu sei que aquilo não me faz bem, mas eu não abro mão. E por não abrir mão, eu termino perdendo outras coisas que estavam para vir, mas dependiam de eu abrir mão de algo. Aquele patrão, aquele empregado foi esperto. Antes que se perdesse, abriu mão para ganhar algo a mais. Então, em síntese, o que que Jesus quer nos ensinar hoje? Que nós temos um bem maior, que é a graça. E essa graça ninguém tira de nós.
Já te disse uma vez o que é que Santo Agostinho disse da graça. Nós recebemos de graça, tornamos a graça numa desgraça e saímos por aí uma pessoa sem graça. Quando você perde a graça, você fica emburrado, todo mundo é ameaça para você, porque você perdeu a graça. E eu dizia, acho que ontem, na minha mensagem antes de ontem, que quando nós perdemos essa dinâmica, essa graça, às vezes torna-se tão amargo na nossa boca, porque o nosso fígado está reagindo, é amargo. Amargo é quando nós perdemos a graça de Deus. Saímos por aí perdidos, desanimados, tristes, desonestos, fazendo tudo o que eu quero com a minha vida. Alguém não pode olhar para mim que eu acho que já está me ameaçando, porque você está fora da graça. Então Jesus quer nos assegurar, você quer ganhar a graça? Você não quer sair da graça? Abra mão de alguma coisa que está impedindo a tua vida, a nossa vida. Às vezes é o orgulho. Tem pessoas que não têm nada, só tem o orgulho. E não percebe que o único que está sendo destruído é ela mesma. Então por isso Jesus hoje nos ensina de que a graça nós não perdemos. Eu posso me afastar da graça, mas no dia que eu voltar, a graça está lá me esperando, porque a graça é o bem maior que Deus nos dá. Então, se eu tenho consciência disso, que a graça é importante, eu tenho que fazer a seguinte avaliação: o que tem impedido a graça na minha vida? Onde foi durante a minha vida até hoje que eu fui desonesto? Não pense que o que eu fiz há 40 anos atrás, Deus esqueceu da desonestidade. E eu preciso me desculpar com esperteza diante de Deus. Esse foi esperto, porque antes que fosse julgado, ele abriu mão do que era dele para salvaguardar a sua imagem. Para salvaguardar a nossa imagem diante do bem maior, do bem supremo, que é Cristo nosso Senhor, eu preciso abrir mão da minha ignorância, da minha prepotência, do aparentemente poder que eu acho que exerço, para que a graça de Deus possa habitar na minha vida. Que nesse domingo em que o Senhor nos ensina a abrir mão, e se eu quiser ser elogiado por Cristo, eu vou tomar a decisão ainda hoje de abrir mão daquilo que não me faz bem. Eu sei que não me faz bem, mas eu ainda sou apegado. Lembre-se de que quanto mais livre eu estiver, mais perto de Jesus eu estarei. Quanto mais cheio de mim mesmo eu estiver, mais vazio de Deus eu ficarei. Que o Senhor nos abençoe nessa tarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.